Então, pessoal, então com o nosso modelo de blocos pronto, tá? Eu só reorganizei aqui os meus blocos, tá? Aquele meu probleminha de toque que eu falei para vocês, né? Tem que ter tudo alinhado, tá bom? E salvei o meu modelo de blocos como TP6 underline React underline SB, tá? Lembrando que não pode ter espaço, tá? Na hora de gravar, porque vai dar errado, tá bom? Então, underline se você quer dar um espaço, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Tá? Vamos voltar para o MATLAB, vamos voltar naquele script que nós tínhamos feito para a determinação, né? Lembra aqui, ó, a gente já tinha feito aqui a determinação da área de troca térmica naquele script lá. E o que nós vamos fazer? Tá? Nós iremos adicionar aqui nos dados do sistema o valor do tempo de simulação. Então, o tempo de simulação é igual a 40 unidades lá de tempo, que agora eu não me lembro se é em segundo ou minuto ou hora, tá? Beleza? Isso daqui. Nós temos aqui, então, temperatura de estado estacionário do jeito que estava, a função, né, em função de A. Vamos adicionar as condições iniciais, pessoal. Então, nós temos, ó, M0 igual a 1000, né, e TR0 igual a 500. Então, aqui na solução do F0, né, nós temos aqui o A, então F0 FAN, CI, então eu vou trocar essa CI que nós tínhamos lá por TR0, senão vai dar erro que eu não vou criar aqui CI igual a TR0. Eu tirei, deixei só assim. Então ele resolve, acha o valor da área. Tá? Então ele vai achar o valor da área, bonitinho ali pra gente. Tá? Então o que nós vamos fazer agora? Tá? Olha só que legal. Vamos executar o modelo Simulink. Então existe um comando, tá? Que é o comando sim. Eu posso chamar o modelo do Simulink, estando até o Simulink fechado, resolver o modelo e retornar o valor que nós temos lá dentro do bloco to file. Tá? Então, o comando sim, ele funciona da seguinte forma: sim, né, o nome do modelo. Então, lembra que eu chamei de TP6 underline React underline SB? Então, é esse nome que eu vou colocar aqui, ó, TP6 underline, né, React underline SB, o nome que você salvou, né, o seu modelo de blocos. Tá? Vírgula, o que eu preciso agora? Do tempo de simulação, tá? O tempo que irá fazer a simulação. Então, quando eu executar, ele executa o Simulink e vai gravar naquele bloco React SB o valor, tá, da minha simulação. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que ler, tá, aquele arquivo que foi criado. Então, load, tá? Qual que é o nome do arquivo? É aquele nome do file, né? Que eu chamei de React SB. Bom, então o que ele tem lá? Ele tem três, quando eu ler, quando eu ler este arquivo, né, quando o script ler esse arquivo, ele irá abrir a variável DIN, na qual eu gravei, né, as informações, a variável DIN, e essa variável DIN tem três linhas com inúmeras colunas, tá? Três linhas com inúmeras colunas. Então, o que eu quero? Eu quero fazer o transposto para ficar três colunas com inúmeras linhas. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui o transposto, né? Então, eu tenho DIN é igual a DIN transposto. Isso que é legal do MATLAB, né? Eu posso usar a própria variável, fazer cálculo com a própria variável e gravar na própria variável. Então, agora, vamos gerar as, as variáveis desse sistema. Então, nós temos três colunas. A primeira é o tempo, a segunda coluna é a massa, porque ela está entrando lá, a primeira entrando no MUX, e a terceira é TR. Então, nós temos aqui T igual de todas as linhas, os dois pontos, né, da primeira coluna. Depois nós temos o M igual ao DIN, né, todas as linhas da
segunda coluna, né? E o TR de todas as linhas da terceira coluna. Então, aí nós tiramos as variáveis T, M e TR. Então, quando executarmos, né, nosso sistema, ele irá calcular a área para o estado estacionário, TR igual a 100, é o valor de A, né, que vai ser gravado aqui, e nós iremos executar o modelo de blocos do Simulink, ler a variável que nós estamos salvando .m, quer dizer, ler o arquivo .m, neste arquivo nós temos a variável DIN, estamos fazendo aqui a transposta, né, para ficar então três colunas ao invés de 3 linhas, e vamos pegar todas as variáveis do sistema, né, separadamente. Então, tempo, que é a primeira coluna, então sempre a primeira coluna é o tempo, tá? Pois M é a segunda coluna, TR é a terceira coluna. Então, pessoal, uma vez que nós temos as variáveis tempo, massa e TR, nós iremos apresentar a resposta de forma gráfica, né? Toda simulação ela tem que vir de forma gráfica. Então, nós iremos fazer um gráfico, tá? Iremos usar o comando subplot. O subplot, como que ele funciona, tá? Ele vai gerar uma matriz contendo quantos gráficos eu quiser. Então, como é uma matriz, então, o que eu tenho aqui? Ó? M, tá vendo? É o número de linhas, o N é o número de colunas e o P é a posição. Então, um subplot com 2 linhas, uma coluna. Então, tenho 2 linhas e uma coluna. Posso colocar 2 gráficos. Então, eu tenho 2 posições, posição 1 e 2. Um subplot com 2 linhas, 2 colunas. Então, eu tenho 4 posições para colocar este gráfico. Tá? Então, essa posição é sequência mesmo. Tá? Preenche primeiras linhas, preenche a primeira linha, depois vai para a segunda linha. Então, vamos fazer esse gráfico seguinte, 2 linhas, uma coluna. Então, na posição 1, nós iremos fazer o quê? Plot T e M, tá? Plot T e M, que nós temos aqui. Vamos colocar um título para esse gráfico, então o comando é title. Então, vamos lá, variação da massa do reator. Bom, então assim que nós fazemos. E agora vamos colocar nomes aos eixos X e Y, né? Esses nomes chamam de labels, né? Então, label, tá? Então, o nome do X, então eu tenho lá X é tempo em minutos, e para o eixo Y, então nós temos aí a massa sendo em quilograma. Coloco o grid on, para colocar grid, né, no meu gráfico, para quem gosta. Então, aqui já tem o primeiro. Vamos fazer o segundo. Então, subplot. Agora nós vamos a 2 linhas, uma coluna, isso se repete. O que muda agora é a posição. Então, a posição 2 deste gráfico. Vamos fazer aqui o plot, tá? TR. Vamos colocar um título, title. Variação da temperatura do reator. Label, né? Então, tempo em minutos e label do eixo Y sendo temperatura do reator em graus Celsius. Vamos colocar também o grid on. Agora, ao executarmos esse script, o que vai acontecer? Ela gera todos os dados do sistema, faz o cálculo da área para que nós tenhamos a temperatura no estado estacionário igual a 100 graus Celsius. Então, nós usamos o mesmo script anterior, né, para essa definição, para fazer a primeira análise.
nós já vamos usá-la aqui. Eu tenho a função no estado estacionário, ok? Nós temos aqui as condições iniciais, resolvemos com a função f0 o nosso sistema no estado estacionário, encontramos o valor, então, da área. Agora, iremos fazer a lei simular, né, o comando sim, executar o nosso modelo de blocos, que chama TP6 React SB, tá, com o tempo de simulação TS que nós declaramos. Uma vez feito isso, nós temos, então, criado o arquivo react.sb contendo a variável DIN com todas as informações da resolução. Extraímos aqui separadamente o tempo, o M e o TR, tá? Lembrando que a primeira coluna sempre é tempo, quando eu crio uso o bloco toFile, e aqui eu tenho a resposta gráfica. Então, agora, ao executarmos este nosso sistema, aqui em editor, né, run, então o que ele vai fazer? Ele vai passar tudo isso, né, e vai fornecer aqui a resposta para a gente. Então, eu tenho aqui o nosso sistema resolvido, né? Olha, a massa ok, ela sempre vai crescendo, né? Sempre vai crescendo. Nós não colocamos limitação nenhuma, apenas é o tempo de 40 minutos, tá? Porque no reator semibatelada e batelada, o tempo de reação para o batelada equivale e para o semibatelada é o tempo para atingir a capacidade total do reator. Então, nós não entramos neste detalhe, assumimos que no tempo de 40 aqui minutos é que nós temos, então, que parar a reação, porque já vai dar o limite do reator. Então, a temperatura do reator, então eu tenho um perfil. Veja, né? Nós fizemos a solução do estado estacionário para 100 e determinamos a área. Quando fizemos o inverso, né? Resolvemos a equação diferencial para a determinação da temperatura do reator, está coerente, porque se o estado estacionário foi 100 e a área é para termos 100 estado estacionário, olha, temos aqui a nossa solução, vem, nós temos então, olha aqui, 100 graus Celsius como resposta. Então, sendo coerente, totalmente coerente a nossa simulação.